Olá, começamos mais um Câmara em Pauta, hoje falando sobre vegetarianismo e também recentes polêmicas envolvendo o projeto Segunda Sem Carne, que foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mas vetado pelo governador Alckmin. Para conversar sobre esse tema, nós temos a Mônica Boava, que é gerente de campanhas da Sociedade Vegetariana Brasileira. É um prazer tê-la aqui na TV Câmara, Mônica. Obrigada. Também Fábio Valdecioli, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente e Proteção Animal da OAB aqui de Guarulhos. É um prazer tê-lo na TV Câmara. Obrigado, Renato. Obrigado pelo convite. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. E por último, a professora doutora Cláudia Plens, que é especialista em arqueologia da alimentação. Também é um prazer tê-la de volta aqui na TV Câmara. Obrigada. O prazer é meu. Mônica, eu queria começar com você falando um pouquinho. A campanha da Segunda Sem Carne, ela já acontece em todo mundo, já tem mais de 15 anos essa campanha. Fala pra gente por que a sociedade vegetariana ela tem essa ideia de diminuir o consumo da proteína animal, e vocês pregam também a deixar de consumir a proteína animal. Quais são os pilares da sociedade? Tá, então a campanha Segunda Sem Carne ela surgiu em 2003 nos Estados Unidos e a Sociedade Vegetariana Brasileira trouxe para cá em 2009. Então, desde então, a campanha ela tem vários braços e uma delas é a implementação, por exemplo, da merenda vegetariana, nas redes de restaurantes populares. E a ideia é convidar a população a substituir a proteína animal pela proteína vegetal. Isso vai trazer, então, benefícios para a saúde da população, para os animais e para o meio ambiente. Então, essa é a ideia. É um convite para a pessoa descobrir novos sabores. Agora, por que vocês defendem tirar a proteína animal da dieta das pessoas, assim, em termos ideológicos? Bom, então, aí a gente tem o pilar, né, que é saúde, meio ambiente e animais. Animais, obviamente, não comê-los, então, hoje a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo e se mata 70 bilhões de animais por ano. Então, e para uma alimentação que não precisa, já é comprovado cientificamente que a gente não precisa comer produtos de origem animal para ter uma boa saúde. Então, os animais hoje, tem até uma pesquisa da Datafolha do ano passado, que mostra que mais de 70% da população se diz que ficar chocado ou enfim, não gostar da forma que os animais são tratados, quando eles sabem sobre a verdade da pecuária, né? E mais de 60% da população quer reduzir o consumo de carne. Então, hoje a gente tem uma população que tem sobrepeso, colesterol, diabetes, alguns tipos de câncer. Então, tudo isso, uma alimentação que ela é baseada em vegetais, uma alimentação vegetariana, ela traz benefícios e ajuda a reduzir essas doenças. Cláudia, você tem um trabalho com a arqueologia da alimentação. Como é que você vê esse aumento do movimento vegetariano, movimento vegano? Como é que você acha que isso vai influenciar no desenvolvimento nutricional? Bom, o vegetarianismo é uma tendência muito nova na história da humanidade. Como arqueóloga, né, estudando a evolução humana, eu vejo isso numa outra perspectiva. Muito da nossa história, a humanidade esteve baseada na caça e se alimentou por muito tempo com base na caça, na carne. E isso é algo cultural que toda a humanidade usou e usa até hoje. É claro que é uma tendência nova e a gente deve refletir sobre isso, que a gente tem um consumo abusado da carne, indiscriminado, é verdade, e a gente está comprometendo muito o meio ambiente, sobretudo. Claro, a nossa dieta, ela tem problemas, mas de outras origens, não só baseada na carne. A gente tem muitos açúcares, principalmente, que é o maior dos problemas, e o sedentarismo, que é o que traz as maiores doenças da atualidade. Agora, a carne em si, ela não traz doenças, depende do consumo e como que você vai consumir isso, porque isso, assim, muitos caçadores, inclusive caçadores-coletores até hoje, no mundo que existe, eles não têm essas doenças que a gente tem hoje na sociedade urbana. Então, são coisas um pouquinho diferentes, mas eu concordo que realmente é indiscriminado o consumo da carne, realmente, na atualidade, né? E isso tem mais a ver com a nossa cultura atual do que propriamente a nossa dieta por necessidades metabólicas. São coisas diferentes, né? Hoje o nosso consumo ele vai além da necessidade. A Organização Mundial de Saúde, ela lançou em 2015, né, um relatório dizendo que, categorizando os embutidos no mesmo nível que o tabaco, em relação a
causador de câncer, então, sim. O sódio, né? Principalmente o sódio. Sim, mas ela não colocou outros, então foram os embutidos. Por Então, causa do assim, sódio. a gente tem já comprovado pela Organização Mundial de Saúde que os embutidos já estão no patamar máximo de causadores de câncer. E a gente dá isso para as crianças, né? Pelo amor de Deus, salsicha. E ela colocou, a Organização Mundial de Saúde colocou a carne vermelha num patamar um pouco abaixo, mas com um grande risco de causar câncer, principalmente de reto. Então, sim. Por causa dos medicamentos que estão dando hoje na agropecuária. Enfim, né? Assim, a Organização Mundial de Saúde já... Não é a carne em si, mas são os medicamentos, né? Há uma certa controvérsia de se é necessário ou não é necessário na alimentação do ser humano a carne. Há uma controvérsia nesse sentido? Então, já as maiores associações, as maiores instituições voltadas para a nutrição, elas dizem que o vegetarianismo é possível em qualquer idade, então pode ser uma criança, um idoso, uma gestante, isso ela é possível. Claro que, como qualquer alimentação, existem, na fase de vida, por exemplo, da gestante, tem alguns pontos que você tem que prestar atenção. Por exemplo, se é um esportista, você tem que olhar os nutrientes, alguns outros nutrientes, enfim. O que muita gente fala, às vezes, é sobre a questão da B12. Porque, principalmente quem é vegetariano estrito. Mas o que a gente sabe, que os estudos mostram, é que mais de 50% da população tem uma deficiência de B12. Então, é algo da modernidade, né? Então, a gente fugiu um pouco desse contato com a natureza. Então, a gente mudou um pouco a forma de relacionar com o alimento. Então, essa vitamina B12 também foi mudando, a nossa ingestão foi mudando ao longo do tempo. Fábio, como é que fica essa questão da legislação do direito do animal, da proteção ao animal, mas também o direito da pessoa consumir a carne ou consumir o alimento que ela achar adequado? Como é que a legislação hoje prevê isso? Então, a legislação no Brasil, Renata, ela ainda trata os animais como coisas. Então, a gente tem uma visão ainda muito utilitarista dos animais, né? Os seres humanos podem ser donos de animais, podem vender. A gente tem questões de rodeio, ou seja, eles servem para a nossa diversão e servem também para a nossa alimentação. O que tem acontecido no Brasil é reflexo de uma tendência mundial, como comentava a Cláudia aqui, que a noção estritamente utilitarista dos animais, ou seja, nós, como donos absolutos deles, tem mudado. Então, a gente já introduziu há um certo tempo aquela noção de animais como seres sencientes. Isso traz um respeito muito maior para os animais, no sentido de que a gente reconhece que eles são animais que se alegram, mas eles também sentem dor, eles também, enfim, sentem saudade. Então, a gente deve, sim, ter uma preocupação um pouco maior em relação a eles. Agora, ao fato de atribuir direitos para os animais, os animais ainda não são, e eu acredito que em nenhum lugar do mundo ainda o sejam, titulares de direitos. A gente pode ter ampliado o leque de proteção, ou seja, a gente vê eles de uma forma diferente e a gente, enfim, busca resguardá-los de uma forma diferente. A legislação brasileira já, na Constituição Federal, numa lei específica, que é a Lei 9.605 de 98, proíbe crueldade, proíbe maus tratos e até criminaliza essas situações. Então, nesse momento é assim que a gente vê, né? Então, eu poderia dizer, para fazer um resumo, a gente teria talvez a visão de maior delicadeza para os animais, que seria enxergar eles como coisas ou bens, uma visão intermediária que caminha para uma visão um pouco melhor, que seria essa noção de animais como seres sencientes, e o máximo da proteção seria enquadrar eles como titulares de direitos, como nós, seres humanos, somos. A Declaração Universal de Direitos dos Animais, ela ensaia atribuir essa questão para eles, mas eu acho que é uma dificuldade, vai tropeçar em várias questões jurídicas, o reconhecimento dos direitos dos animais, porque realmente eles não são titulares de direitos, não têm o discernimento e a racionalidade que os seres humanos possuem. Cláudia, uma mudança cultural bastante grande, né, da relação
que o ser humano tem com o seu alimento. Exatamente. É bem grande, até porque na história da humanidade a gente sempre consumiu regularmente. Claro que tem pessoas, grupos culturais que estritamente não consumiram, mas foram coisas muito pontuais. Atualmente, com o crescimento do vegetarianismo, a gente vê sim que é uma possibilidade muito grande das pessoas viverem, mas o que a gente conhece cientificamente é uma geração, no máximo 2 gerações, e então evolutivamente a gente não sabe as consequências. Há possibilidades, sem dúvida, como ela falou assim, acompanhamentos de nutricionistas, médicos, é necessário. Então, atualmente, nesse ponto, é difícil pensar em toda a população tendo esse acompanhamento, sendo que nem a saúde básica é dada para a maioria da população. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, do meu ponto de vista. Mas, evolutivamente, as consequências ainda estão por vir. A gente vai assistir, né? A gente não tem base científica alguma para ver em várias gerações o que isso poderia acarretar. Mas é algo que parece que é uma tendência cultural que a gente vai ver daqui por diante, sim. Tá certo, a gente vai fazer uma pequena pausa, mas no próximo bloco a gente volta falando mais especificamente desse projeto da Segunda Sem Carne. Não saia daí. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje discutindo vegetarianismo. E agora a gente vai focar um pouquinho no projeto da Segunda Sem Carne. O projeto no estado de São Paulo ele foi aprovado na Assembleia Legislativa, mas depois acabou sendo vetado pelo governador. Mas aqui em Guarulhos tem um projeto similar que está em discussão já na Câmara Municipal, ainda não passou pelas comissões e nem pelo plenário. E a autora do projeto, a vereadora Janete Rocha Pietá, a gente deu uma conversada com ela. Ela vai falar um pouquinho desse projeto agora para a gente. Bom, eu sou a vereadora Janete Pietá e o nosso projeto Segunda Sem Carne está nessa casa desde o dia 22 de fevereiro de 2017. Portanto, está quase completando um ano. E o objetivo do projeto é muito claro, é conscientizar as famílias e as crianças para o perigo que ocorre hoje no Brasil, que é o consumo exagerado de carne. A carne, principalmente a bovina, ela pode trazer alguns problemas devido a várias gorduras que ela tem à saúde. Por isso, um dia na semana, ter um substitutivo, como soja, como cogumelos, pode reeducar a alimentação brasileira e, com isso, nós estaremos fazendo um bem para as crianças, porque, infelizmente, hoje, várias crianças já estão obesas ou mesmo com doenças que não ocorriam anteriormente, que é hipertensão, diabetes. Então, o objetivo dessa Segunda Sem Carne é conscientizar para a forma de alimentação, e uma alimentação saudável não precisa ser sempre com carne. E segundo, com esse projeto nós estamos contribuindo também para o meio ambiente, porque a criação de gado leva um consumo muito grande de terras e com isso desmata, tira a mata, e também para fazer o tratamento do boi há um consumo muito grande de água. Portanto, esse projeto é um projeto que visa reeducar a alimentação e também proteger o meio ambiente. Eu quero aqui declarar que eu sou vegetariana, quase vegana, e eu não quero tirar a carne da escola. O que eu quero é reeducar para essa cultura de comer carne todo dia, que também é nocivo à saúde humana. Fábio, falando agora dessa questão da Segunda Sem Carne, que gerou bastante polêmica na sociedade, em especial no estado de São Paulo, teve também bastante desinformação, algumas pessoas imaginando que ia ser proibido o consumo às segundas-feiras de carne, não ia ser algo restrito à rede municipal de ensino e alguns órgãos do governo, simplesmente não oferecer a carne na segunda, né? Como é que você vê isso em termos jurídicos? O que é
papel do Estado, o que é interferir na liberdade individual das pessoas. Como é que você vê essa questão de apresentar um projeto de lei tentando incentivar as pessoas a não consumirem a carne às segundas-feiras? Olha, Renata, em princípio, eu vejo com bons olhos toda iniciativa, né, que tenha por objeto a preservação da vida e da saúde animal e, da mesma forma, a questão ambiental, que são argumentos que a vereadora Janete coloca como motivos que tenham levado ela a apresentar esse projeto aqui. Agora, juridicamente falando, a gente tem que fazer uma análise e, nesse ponto, eu temo por alguns pontos do projeto que seria justamente o cerceamento de algumas pessoas que poderiam se sentir lesadas pelo fato de não poderem fazer a ingestão da proteína animal naquele dia. Embora o projeto tenha um artigo lá que ele permita, né, a uma pessoa falar assim, olha, eu preciso fazer a ingestão da carne animal naquele dia, eu não sei se operacionalmente isso seria tão simples assim. E também não acho muito fácil tratar essa questão pelo lado da saúde, porque a questão da saúde, acho que a gente vai ter bons argumentos favoráveis e argumentos também no sentido de que a ingestão seria boa, né? E também um ponto que me chama a atenção nesse projeto, e aí é um problema que, enfim, a gente vê se repetir no município e em algumas outras cidades do Brasil, é o projeto de lei que invade atribuições do Poder Executivo. Todo projeto de lei que gera um ônus para o Executivo, ou seja, faz com que haja uma despesa, ele já deixa de ser de iniciativa do vereador. Ele passa a ser de iniciativa do Poder Executivo, no caso do prefeito. Então, eu temo que esse projeto, apesar dos argumentos apresentados pela vereadora, talvez ele crie uma despesa e, criando despesa, ele deixa de ser de competência do Poder Legislativo e passa a ser atribuição exclusiva do Poder Executivo Municipal. Essa foi a justificativa do veto do governador, né? Ele disse que programas relacionados de competência do Executivo e é o que ele já tem feito. Então, hoje a gente tem a segunda sem carne em algumas unidades do restaurante Bom Prato, né, que é aquele restaurante popular que faz alimentação R$1. Então, segundas-feiras a gente tem algumas unidades. Nas escolas da rede estadual também já é realidade, então mais de 100 municípios, então são quase 2 milhões de alunos que são contemplados. E também a gente teve na Prefeitura de São Paulo, a gente tem, né, através da Secretaria de Educação, então também executivo. Então, é o que a gente fala. O importante é a gente começar a fazer. Claro que uma lei ela é super válida para poder assegurar esse avanço, porque o que as diretrizes em relação à alimentação escolar preconizam é que seja seguido o nível de proteína, o nível de carboidrato, os nutrientes, não necessariamente carne. Então, a gente tem nas leguminosas, essa família, né, das leguminosas que são os feijões, grão de bico, feijão preto, lentilha, enfim, que a gente é muito rico, né, o Brasil é muito rico em feijões, a gente tem um aporte de proteína. Então, teria que provar, né, que a criança, enfim, que tem essa necessidade, mas acredito que uma vez por semana todo mundo consiga ficar. E a ideia da segunda sem carne é convidar as pessoas a descobrir novos sabores. Porque quando você troca a proteína animal, que ela pode ser rica, né, em proteína, mas junto ela vem o sódio, ela vem a gordura e algumas outras coisas, e pode vir também alguns nutrientes que são favoráveis, mas quando você substitui pela proteína vegetal, você também tem outros nutrientes muito importantes, fibras, que são necessidades que a gente precisa colocar mais. O Guia Alimentar do Ministério da Saúde, ele fala que a gente tem que ingerir mais legumes, verduras. Então, ela serve como ferramenta para a gente poder melhorar e ampliar o nosso leque de alimentos. Não ficar só focado no arroz e feijão, bife, batata, né? Então, eu acho que essa é a ideia. Então, por exemplo, no estado se faz a feijoada vegetariana. Então, é rico, é um arroz, algumas escolas usam arroz integral, com feijão preto e legumes dentro. Então, fica muito rico, as crianças amam, adoram. Então, não tem nenhum prejuízo em relação a nutrientes, a sabor. E só o meio ambiente também ganha com isso, né? Mas eu penso o seguinte, Mônica. Se a ideia, como fala a vereadora, é criar consciência, ou seja, sensibilizar a população, talvez esse não seja o meio mais adequado. Você chegar e falar assim, olha,
não está expressamente proibido, mas está fortemente sugerido que você não faça ingestão num dia da semana, eu não sei se vai ter o impacto que talvez a vereadora tenha desejado. A pessoa vai se enxergar como violada no seu direito. Isso que eu queria até perguntar para a Mônica com relação ao governo do Estado, porque já tinha essa iniciativa, esse diálogo com a Secretaria de Meio Ambiente, de Educação. Com a aprovação do projeto em assembleia e todo o impacto que teve na sociedade, até um impacto negativo de algumas pessoas que criticaram muito o projeto, que se sentiram lesadas. Porque tudo que é proibitivo é ruim, né? Porque passou essa imagem. Você acha que esse movimento acabou até prejudicando um pouco a relação? Como é que está hoje a relação, por exemplo, a Sociedade Vegetariana Brasileira, a gente acredita que realmente nessa parceria com o Executivo, então, por exemplo, nessas... como eu falei, na Secretaria de Educação, na Assistência Social, a gente sempre trabalha com o Executivo, em parceria com o Executivo, e o Legislativo ele também pode trabalhar. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, além dos secretários, a gente teve o Roberto Trípoli, né, o deputado estadual, para ajudar nessa conversa com as secretarias e mostrar para o Executivo a importância de um programa desse tipo. O que a gente vê é que foi muito... As pessoas não sabiam do que se tratava, né? O projeto de lei, enfim, aí foi falando como você disse, que era para proibir e as pessoas se sentiram invadidas. A gente realmente não acredita em nada que seja impositivo. A ideia é ser convidativo mesmo. Cláudia, eu vou até pedir a sua opinião também, fala um pouquinho da sua área de trabalho, mas o que você achou dessa ideia do projeto? Eu acho a ideia válida do ponto de vista de conscientização, mas eu não vejo ela como algo realmente que a gente vai conseguir efetivar. Por quê? Ela sugere, inclusive, que você coloque na segunda-feira soja e cogumelos. São valores absurdos. Economicamente, as escolas públicas elas não vão poder sustentar os alunos com essa troca. Então, assim, nós já temos, claro, vários legumes, várias verduras que podem ser substituídas ao longo do tempo. Educar, sim, para que a gente consuma menos carne, que é o que a gente precisa diariamente. Muito pouca proteína vinda da carne. E legumes e verduras é muito saudável. O que aconteceu, que a gente assiste, que é o que eu tento mostrar nas minhas aulas de arqueologia da alimentação, é que na história da humanidade, caçadores-coletores que ingeriam muita carne, eles tinham várias doenças, muitas doenças, porque não era rico em diversidade vitamínicas, sais minerais e tudo mais. Ela era muito concentrada. Algumas outras comunidades, ao longo do tempo, quando a gente tem o início da agricultura, a gente tem diversas outras doenças, porque só se alimentar de vegetais também não contribui para uma melhoria da nossa saúde. O que a gente viu hoje, nos últimos 100, 150 anos, é que nós temos essa sobrevida. Por quê? Porque a gente conseguiu ingerir uma quantidade diversificada de alimentos. Então, a diversificação realmente é o ideal. E quanto mais a gente puder lutar para isso, é o melhor. Agora, retirar alimento, eu já vejo com respaldo. Por quê? São ideias individuais. Se eu quiser me tornar vegetariana por motivos de saúde, de ética, é uma escolha individual. Mas ainda eu vejo dificuldade em você querer impor isso para a sociedade. Até porque pode ser que haja um caminho ao contrário. Você tentar restringir pode fazer com que as pessoas ainda ingiram mais, até para uma questão de resistência. Nós, culturalmente, somos seres sociais que a gente está sempre brigando com as normas, né? E a gente está sempre se readaptando. Então, concordo que as escolhas de que a gente precisa melhorar a nossa saúde, diversificar frutas, verduras no nosso cardápio é muito importante. Mas o modo como está sendo feito, eu não sei se é o ideal. Eu não vejo que esse seja o caminho para a nossa sociedade. Pode. Bom, queria só falar duas coisas. A questão do valor, realmente, cogumelo, inclusive, não é nem considerado fonte de proteína, tá? Então, claro, ele pode ter, mas você precisa consumir muito para poder ter o aporte necessário. Então, como eu falei, são os feijões. E se você colocar na balança o feijão e a carne, o feijão sempre vai ganhar. O feijão é muito mais barato. E nisso eu falo feijão carioca, preto, lentilha, ervilha, grão de bico. Então, as leguminosas, né? Não necessariamente. Então, o que o Ministério da Saúde preconiza é um bife que é mais ou menos da palma da mão. E isso, 2 conchas de feijão. 2 conchas de feijão já tem o aporte de ferro e os outros nutrientes equivalentes a um bife que o Ministério da Saúde preconiza. Então, tudo que eu falo, assim, eu não sou nutricionista, mas né, ninguém aqui é nutricionista, na realidade, mas a gente está falando embasado em Ministério da Saúde, sempre, né, então, não necessariamente você precisa
da carne, né? Então, hoje, o que os estudos pode ser que antigamente a gente precisa, o que a gente vê hoje é que nós estamos sobrepeso, com hipertensão, diabetes, que tudo isso é relacionado com o consumo de carne. Não necessariamente, não. Na verdade, tem muito Não, mais é quando açúcares se e coloca outros. Quais são os fatores que fazem, aí tem a alimentação, o sedentarismo, o tabagismo, né? E o sedentarismo também é uma dessas formas, mas a alimentação, ela tem muito importante. Sim, a proteína vindo dos animais ela não Não, dá mas o que eu obesidade, quero né? dizer é que você reduzir o que a gente tem, que a população pode virar contra, mas o que a gente tem da Datafolha, ano passado, é que mais de 60% da população quer reduzir o consumo de carne. Escolhas individuais, concordo Sim, plenamente. então a sim. gente tem. Aí a gente tem, por exemplo, a ONU, que fala que a gente precisa parar de consumir animais para poder frear os impactos ambientais. Concordo. Então, em relação ao meio ambiente, pode ser que lá quando se caçava e etc., mas a gente já não vive mais no mundo natural, né? Como eu comentei no intervalo, a gente anda de avião, né? A gente vai ao supermercado, a gente abre o pacotinho. Então, a gente fugiu muito do natural. Ninguém está falando aqui pro cara lá da Amazônia, né? Pro índio não caçar ou pro esquimó não caçar baleia. O que a gente está falando é não consumir, a gente consome animais no café da manhã, no almoço, no jantar. Então, isso que não dá, é insustentável. É insustentável em saúde pública, é insustentável de meio ambiente, é insustentável também a gente ter cachorros e gatos e tratar da melhor forma possível. O mercado de pet brasileiro é o segundo maior do mundo e a gente matar animais dessa forma, né? Como hoje é feito, ou, por exemplo, carga viva, que é uma coisa que também está em alta. Então, eu acho que a sociedade está evoluindo, ela evolui em muitas coisas e a gente precisa evoluir essa forma como a gente trata os animais e a nossa relação com eles. Como você disse, eles são animais, são seres sencientes como nós. Tá certo, a gente vai fazer mais intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta conversando mais sobre vegetarianismo e também esse projeto da Segunda Sem Carne. Voltamos com o Câmara em Pauta, hoje discutindo vegetarianismo. Eu vou até passar a palavra já para a Cláudia. Eu queria fazer uma correção com relação até o que a Mônica vinha falando, do impacto ambiental e da questão cultural do consumo de carne. É só posição, né? Porque, na verdade, cultural, todos nós, humanos, sempre fomos culturais. A gente come a comida, a gente faz com modos de saber fazer. Então, são apropriações comportamentais. E o índio que caça, ele também tem uma cultura. O caçador-coletor da África ou de qualquer região do mundo, ele é tão cultural quanto. Então, assim, ele não vive no meio natural, ele é um ser tão cultural como nós, cheio de comportamentos, né, sociais como todos nós, mas só isso. Sim. Tá certo. Agora, falando um pouquinho, não é consenso essa questão de que vamos excluir a proteína animal da nossa alimentação, tanto na questão da saúde, ideológica, mas há mecanismos também na legislação, queria até comentar com o Fábio, que tentam reduzir, pelo menos diminuir a crueldade nessa produção de alimento para o ser humano. Eu queria que você falasse um pouquinho da legislação atual no Brasil. A questão do abate humanitário, que você deve achar um horror, imagino, eu só usar o termo abate humanitário, mas aqui isso é algo bem recente ainda no Brasil, que está sendo implantado ainda. Então, especificamente em relação ao cuidado e à proibição dos maus tratos, Renata, eu poderia lembrar dois dispositivos. O principal deles, né, hierarquicamente falando, é a Constituição Federal. Tem lá o artigo 1º, no inciso 7º, se não me falha a memória, que ele fala que a gente deve, mais do que deve evitar, está proibida a crueldade contra animais. Isso aí é novamente repetido e detalhado numa lei, a Lei 9.605 de 98, que trata das infrações criminais e infrações administrativas. Tem um artigo específico, que é o artigo 32, e lá ele pune o abuso, pune maus tratos contra animais, a crueldade, e ele fala especificamente também de experiências científicas que você causaria dor e sofrimento para o animal vivo. Inclusive, é uma hipótese de aumento, de agravamento da pena, né? E essa questão aí do abate humanitário, acho que vem junto com essa questão que a gente já abordou num dos blocos aqui do programa, que é a questão de compreender o animal não como um mero objeto,
mas sim como um ser vivo que, embora fadado a essa situação, né, de entregar a sua própria vida, seja para virar alimento, seja para virar roupa, ou enfim, ter outra utilidade na indústria de cosméticos, na medicina, fazer com que esse momento seja, enfim, se é que a gente pode falar isso, com muitas aspas, né, tentar fazer da forma mais digna, sem causar dor e sofrimento para o animal. Então, a gente teve movimentos aí, inclusive de invasões. Qual é a fiscalização disso? Olha, a fiscalização, como todo tema ligado ao meio ambiente e proteção animal, geralmente chama muitos setores, né? Então, a gente teve o evento aí do desembarque dos bois no Porto de Santos, que envolveu basicamente o Ministério da Agricultura, mas também tem uma questão sanitária. Então, sabe, eu acho que haveria confluência de vários setores para poder, enfim, dar os seus aportes técnicos, científicos para conduzir essa situação aí. Mônica, como que você vê isso? Essa questão de abate humanitário, é possível produzir em larga escala, de um modo industrializado? Não. Eu acho que, aí eu vou falar bem pessoal, eu acho que o erro, e acho que o que confunde muito é o termo, né? Às vezes bem-estar e tal. Eu sei que bem-estar é uma ciência, mas às vezes a gente acha que bem-estar, né, o animal está bem. E na realidade o que eu vejo essas políticas são de redução de danos ou redução de dor, né? Então, eu acredito no vegetarianismo, eu acredito que as pessoas, enfim, seja pelo meio ambiente, seja pela saúde, seja pelos animais, que essa é a melhor forma de você reduzir esses impactos, mas sei que a sociedade ela vai se evoluindo e a gente tem degraus a seguir. Então, a redução de dor, ela é importante, né? Por exemplo, essa questão que ele falou da carga viva. O transporte, para mim, quando eu analiso toda a criação dos animais, o transporte sempre foi uma coisa que me tocou muito, né? Então, por que o animal ele é criado na Amazônia, um boi é criado na Amazônia e vai ser ou exportado ou anda quilômetros, dias? É um sofrimento desnecessário, sem igual. Então, o que aconteceu em Santos e ganhou, enfim, as mídias, inclusive internacionais, eu espero que a gente evolua nesse sentido. Até para relembrar a questão de Santos, teve todo um imbróglio jurídico que ficou um pouquinho confuso até para quem acompanhava, que teve uma liminar proibindo que aquele gado fosse transportado, depois isso acabou sendo liberado. Vou até pedir uma opinião jurídica também. Eu acho que toda a liminar, quando caiu a liminar, a justificativa foi ou a questão sanitária, que foi o que falou, então vai para o navio, tem que ir, porque imagina, milhares de animais defecando. Então, aquilo já é um horror, né? Ambientalmente você falando. Provavelmente ele andou ali, ele se distanciou o necessário que a lei permitia e liberou aquelas fezes todas, isso comprometendo todo o bioma. A gente pensa só, né, em meio ambiente, aquilo que está em cima, na terra, na árvore, mas e o mar? Né? O ecossistema ali, ele é muito importante e são animais que são tratados com antibióticos, são animais que têm vários medicamentos, que comem ração, que podem estar doentes. E aí tudo isso foi para a água, tudo isso foi para o mar, comprometendo a nossa fauna, a nossa flora marinha, né? Então isso é muito importante a gente pensar e lembrar o quanto isso também impacta nessa questão. Agora, sobre a liminar, que foi o que não foi, foi feito um relatório por uma veterinária, que a própria juiz nomeou, e ela ali declarou maus tratos. Ela ali viu e configurou, tem várias páginas mostrando que ali os animais eles estavam sofrendo maus tratos, que na Constituição isso não pode acontecer. Então, falou mais alto o poder econômico. Mas, Fábio, essa questão de transporte de gado para outros países, isso é legalizado no Brasil. A única questão foi do modo de acondicionamento desses animais. O que causou esse imbróglio foi a questão do maus tratos, mas o fato de você transferir isso é possível hoje. O transporte em si não tem nenhum problema, né? O transporte em si não tem nenhum problema, ele está amplamente regulamentado pelo Ministério da Agricultura. Nenhum problema legal, né? Qual o problema, mãe? Não, tô falando, não tem nenhum problema legal. Ah, sim, não. Um óbice legal não existe, né?
E por ser um embarque de grande porte, porque a gente estava falando, se eu não me engano, de 27 mil animais vivos, né, saindo daqui do Brasil para a Turquia, então me parece que houve um cuidado, tanto, enfim, o interesse econômico, né, porque os compradores estavam aqui, a representação da Turquia estava também no Porto de Santos, acabou envolvendo o Poder Legislativo Federal, ele estava lá também, e os órgãos federais também estavam. Mas falando especificamente do caso, uma entidade protetora dos animais, ela entrou com uma ação e obteve uma liminar na Justiça Federal de Santos, em que pedia que não fosse feito a remessa dos animais para a Turquia. O juiz suspendeu momentaneamente essa viagem e determinou que fosse feita uma inspeção sanitária. Paralelamente a isso, a gente ainda teve, acho que algumas decisões do Poder Judiciário Estadual, se não me engano, 2 decisões ainda, mas o fato é que o navio ficou parado, ele ficou parado alguns dias e talvez trouxe, Mônica, isso que você falou, né, talvez um impacto também no aspecto ambiental grande, o aspecto financeiro também foi questionado, né, porque o governo falava que perdia credibilidade no mercado exterior em relação a isso, mas o fato é que passados alguns dias saiu uma liminar aí do Tribunal Regional Federal, que é a segunda instância, né, instância juridicamente superior ao juiz que havia brecado isso, porque, enfim, as inspeções sanitárias atestaram que não havia maus tratos e por isso que os animais partiram em destino ao país comprador, que foi a Turquia. Cláudia, até pegando como gancho essa questão de exportar gado vivo, fala pra gente um pouquinho dessa mudança de relação que o ser humano tem com a alimentação, né? Porque é uma mudança de cultura também, é um certo distanciamento do indivíduo com o alimento que é causado pela própria industrialização. Como é que você vê essas mudanças de comportamento? É exatamente o grande problema que a gente tem falado, que desse problema de saúde, principalmente, ele advém disso. A gente não tem mais um contato direto com o produtor. A gente compra agora carne, faz uso, descarta muita carne, muitos outros vegetais, porque a gente não tem mais que plantar, a gente não conhece o plantador, a gente não tem mais a mesma relação com o produto, né? Então, isso faz com que a gente desperdice e se alimente incorretamente. No momento que a gente planta e tem uma relação direta, a gente tem um ritual com a comida. Então, a alimentação ela acaba tendo um outro papel. Agora, a globalização ela fez isso, ela faz com que as coisas aconteçam num movimento muito rápido, que o consumidor não se dá conta de tudo que está por trás, das questões políticas que está por trás do alimento, que não é a questão só de se eu gosto ou não gosto de carne, mas é a questão do que está acontecendo. Você perguntou da fiscalização, mas que fiscalização a gente está falando, sendo que a maioria dos nossos problemas advém nesse momento das questões políticas. A fiscalização para os grandes produtores, que são a bancada ruralista, não existe uma fiscalização realmente efetiva. Pode existir uma legislação, mas nunca vai ter a fiscalização, porque eles vão vetar. Mais do que isso, no momento político em que a gente está flertando com o trabalho escravo humano, a questão do animal acaba ficando longe do pensamento da sociedade. Então, a gente está num momento que a gente está vendo seres humanos sem ter que comer em trabalho escravo. E, de repente, você tem também uma grande exportação de animais em condições precárias. A nossa sociedade não está vendo que a alimentação ela está conduzindo a gente para uma situação política bastante grave, porque não é só o que eu quero comer, mas é o que está por trás e quais são as campanhas políticas por trás do que a gente está consumindo. Isso é muito mais grave. Então, entender o alimento atualmente não é só entender o comportamento à mesa, agora virou uma questão política, eu só vou comer aquilo que o governo está me deixando comer. E se eu como carne, é mais do que uma questão de ser vegetariano ou não, é porque está sendo me empurrado, a carne está sendo empurrada numa grande quantidade, cheio de hormônios, de uma maneira incorreta. Por que eu não consumo tanto vegetais? Porque é difícil. Hoje eu saio em São Paulo para comer num restaurante, eu peço uma carne, vem, uma carne com arrozinho, não tem um vegetal, não tem um legume, se eu não pedir separado. A gente perdeu a cultura de comer realmente um chuchu com cebolinha, com alguma coisa ao lado. A gente não come, você não sai no restaurante para se alimentar com essa diversidade que a gente está falando que precisa ter nas escolas. Se nós, nos restaurantes caros, nós não temos isso também. Então, essa falta de diversidade é mais uma questão política, de força política dessa grande bancada ruralista que não nos permite conhecer ou explorar novos alimentos. Tá certo, a gente vai encerrando o programa então, mas eu vou começar pela Mônica com suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer a todos, né? Eu acho que o debate foi muito importante e convidar as pessoas a descobrir novos sabores, a experimentar, né? Ficar um dia
trocar a proteína animal pela proteína vegetal. Isso vai fazer muito bem a você, ao seu coração, ao meio ambiente. E qualquer dúvida, posso passar o site? Pode passar. É segundasemcarne.com.br. Tá certo. Fábio, também foi um prazer ter você com a gente nesse debate. Obrigado, Renata. Quero agradecer você, quero agradecer todos os seus, enfim, colaboradores e companheiros aqui da TV Câmara. Foi um prazer novamente estar aqui. Agradecer a Mônica, a Cláudia, que, enfim, fizeram com que esse programa ficasse muito bom. Quero agradecer você que participou, nos assistiu, viu que o tema, enfim, foi muito quente a discussão aqui, mas foi boa e é assim que a gente suscita ideias novas. E a OAB está à disposição da TV Câmara, está à disposição dos munícipes aqui de Guarulhos. E quero antes de encerrar, trazer um grande abraço do nosso presidente, doutor Alexandre Sá Domingues. E nós estamos à disposição da TV Câmara e da população de Guarulhos. Tá certo. Cláudio, também foi um prazer ter você com a gente aqui debatendo esse tema. Obrigada, Renata. Obrigada a todo mundo. Mônica, Fábio. Foi muito importante e até para pensar que a alimentação ela vai muito além da dieta, aquilo que a gente precisa biologicamente, mas ela é algo cultural e político, né? E a gente não come simplesmente o que a gente gostaria de se alimentar, mas aquilo até que é empurrado muitas vezes para a gente. Obrigada a todo mundo. Obrigada, gente. E você em casa também pode participar do Câmara em Pauta, mandando sugestões de temas para o nosso e-mail que aparece aqui no cantinho da tela. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Tchau!